O que Robespierre, líder do Reino do Terror francês, Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Karl Marx, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong e outros tiranos têm em comum? Isso é o que essa série de 5 vídeos se proporá a analisar. Contaremos uma história que quase ninguém tocou até hoje, que tem sido envolta numa espiral do silêncio pelo establishment acadêmico e midiático. Uma breve história das sociedades secretas por trás do movimento revolucionário mundial e que gerou seu principal filho, o socialismo. Tenho certeza de que você não será o mesmo após assisti-la. Para começarmos essa história, precisaremos voltar 250 anos, mais precisamente para duas figuras distintas. O primeiro deles é Mayer Amschel Rothschild, um banqueiro em ascensão na cidade imperial do Sacro Império Romano Germânico de Frankfurt. O segundo é um jovem, porém promissor e impetuoso professor universitário de Direito Canônico pela Universidade Bávara de Ingolstadt, de nome Adam Weishaupt. O destino desses dois homens se entrelaçará para mudar para sempre a história da Europa e do mundo. Mayer é filho de Amschel Moses Rothschild, um ex-cambista judeu da influente comunidade Askenazi de Frankfurt, que se tornou um bem-sucedido agente financeiro da corte do príncipe William de Hesse-Kassel e da dona de casa Guthle Schnappler. Adam, por sua vez, vinha de uma família modesta, filho de Johann Georg Weishaupt, antigo professor pela mesma universidade em que Adam viria lecionar, e Ana Maria Weishaupt, uma dona de casa e católica devota. Embora criado na tradição católica jesuíta, o jovem Adam, influenciado pelas ideias iluministas de sua época, logo se desencantaria com a religião e com as tradições que haviam moldado sua educação e criação, para tornar-se um ateu militante. Mayer, por outro lado, fora educado, até o início da fase adulta, segundo os princípios tradicionais do judaísmo, quando então foi iniciado por rabinos de sua comunidade Askenazi de Frankfurt, nos conhecimentos místicos e ocultistas da Kabbalah, que é uma interpretação esotérica dos livros sagrados ao judaísmo, quais sejam a Torá e o Talmud. Mayer Rothschild é incumbido de uma revolução mundial através das finanças. A elite cabalista quer governar o mundo com o seu Messias, e é na espera deste que eles vêm planejando há muitos séculos exercer um controle ditatorial sobre o planeta. Essa elite, concentrada na cidade imperial de Frankfurt, elege Mayer Rothschild para ser o líder desencadeador de um projeto de revolução como jamais antes visto na história humana. Para que tal plano se concretizasse, no entanto, era necessária uma revolução em escala mundial, começando pelo centro da civilização moderna, a Europa Ocidental. Era preciso romper com a ordem social vigente, baseada no poder dos reis, da igreja e dos valores morais cristãos, e sobre os escombros dessa antiga ordem erguer uma nova, totalmente antagônica aos fundamentos da civilização ocidental. Mas um projeto de tamanha magnitude não seria possível sem antes se conquistar corações e mentes com ideias revolucionárias atraentes e sedutoras, para, em seguida, tomar as finanças da Europa. Antes de tudo, porém, era preciso cooptar mentes brilhantes, principalmente de pessoas egocêntricas, ambiciosas e sem escrúpulos. Pensando nisso, Mayer foi ao encontro do já mencionado professor universitário da região bávara, de nome Adam Weishaupt. Mayer percebeu no jovem professor alemão um espírito revolucionário a ser cooptado e posteriormente moldado para o plano cabalista mundial. O papel desempenhado pela família Rothschild no plano de revolução mundial cabalista é assim descrito pelo pastor evangelista sueco, radicado nos Estados Unidos, John S. Torrell, em seu terceiro volume da série The Kabbalah, The Mother of All Harlots. Tradução livre para o português, Kabbalah, mãe de todas as meretrizes. Abre aspas para o pastor John S. Torrell. Como a liderança cabalística conseguiu controlar o sistema bancário mundial? Uma revolução bem-sucedida requer muito dinheiro, mas quando o objetivo é subjugar o mundo e colocá-lo sob uma ditadura, sistemas financeiros inteiros precisam ser dominados. Comerciantes judeus enriqueceram muito nos 2 séculos seguintes,
operando em todas as nações e financiando exércitos em guerra. Mas não havia controle centralizado que pudesse ser projetado sobre os sistemas bancários de diferentes nações. Mayer Amschel foi escolhido para ser o pai fundador de uma família bancária global. Ele era astuto, enganador e intensamente leal à causa judaica, conforme descrito no Talmud e na Kabbalah. A liderança cabalística investiu fundos e moedas que Amschel usou para construir uma casa bancária bastante forte em Frankfurt, e seus 5 filhos se mostraram mais astutos do que o pai. Em menos de 50 anos, a família Rothschild havia penetrado nos mercados financeiros da Áustria, Alemanha, França, Inglaterra, Itália e Espanha. Esta é a história dos Rothschild, que, através da liderança cabalística, conseguiram estabelecer políticas nessas nações e alcançaram um monopólio inigualável nos dias de hoje. Fecha aspas.